Então, boa tarde, meninos. Estamos aqui hoje dando início à nossa aula de geografia, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o espaço geográfico e o espaço natural, ou como vocês queiram, o espaço natural e o espaço geográfico. Então, nós estamos inseridos no espaço, né? Nós vivemos nesse espaço. E esse espaço ele pode ser dividido em espaço natural e em espaço geográfico, tá bem? O que seria esse espaço natural? O espaço natural, meninos, é aqueles locais onde não teve a interferência do ser humano, onde o ser humano ainda não modificou. Então é muito difícil a gente encontrar algum espaço que não tenha sofrido interferência do homem, tá certo? Muito difícil mesmo. Quase todos os locais o homem passou, derrubou uma árvore, construiu uma cerca, construiu uma casa, deixou um lixo, não é? Então, onde teve interferência do homem não é espaço natural. O espaço natural é aqueles locais que não sofreu interferência do ser humano. Então, vocês podem ver aí, eu coloquei algumas imagens. Nós temos aí a imagem de uma cachoeira. É a natureza, mas que não sofreu interferência do homem, tá certo? Nós temos aí a Antártida. Na verdade, os livros dizem que é um dos poucos lugares que ainda não sofreu a interferência do homem. É a Antártida, coberta de gelo, não é? Alguns locais da Antártida, que tem locais também que tem bases de estudo, mas tem alguns locais da Antártida que ainda não sofreram interferência do homem. Então, por isso, é chamado de um espaço natural. Outra imagem aí para ilustrar o que eu estou falando a vocês sobre espaço natural, tá certo? Uma floresta também, adensada, onde não foi cortadas as árvores ainda, onde o homem não construiu, é chamado de espaço natural. E o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico, meus queridos, nada mais é do que o meio que nós estamos inseridos, que sofre o tempo todo interferências do ser humano, que o ser humano está o tempo todo modificando, tá certo? Então, como vocês podem ver aí, nós temos 3 imagens, tá certo? Que elas vão falar sobre o espaço geográfico. Observem essa imagem aí de Dubai, que vocês podem ver que praticamente a gente não vê algo natural aí. Tudo que nós estamos vendo aí foi construído pelo homem, né? Até esse lago aí, esse mar aí, ele é artificial. Foi o homem que fez interferências para que essa água esteja aí, tá bem? Então, todos aqueles locais que sofreram interferência do ser humano, que o ser humano modificou, ele é chamado de espaço geográfico, tá bem? Temos outra paisagem aí, né? Outro espaço geográfico, como vocês podem ver, construções, pistas, estradas, cercas, não é? E temos aqui uma imagem onde alguns confundem. Isso aí é um espaço natural ou é um espaço geográfico? Vocês estão vendo aí muitas coisas da natureza, sim, mas isso daí é um espaço geográfico. Observem que o homem derrubou as árvores para plantar o capim. O homem que a gente fala, o ser humano, ele construiu essas cercas que tem aí, né, para criar esse gado. Então aí esse local sofreu interferência do homem. Então ele é um espaço geográfico. Então até aqui nós vimos espaço natural e espaço geográfico, onde vocês conseguem diferenciar um do outro. O espaço natural é os locais onde não sofreu interferência do homem, e o espaço geográfico é o local onde teve interferência do ser humano, tá certo? Dando continuidade aí, nós vamos falar sobre paisagem geográfica. Alguns acham que paisagem é só a natureza, outros acham que paisagem é só o que é bonito, mas na verdade, meus queridos, paisagem, segundo o geógrafo Milton Santos, paisagem geográfica é tudo aquilo o que nossa visão alcança.
tudo que a gente vê faz parte da paisagem geográfica, tudo bem? Então você está aí no quarto, na sala, na cozinha, no quintal, e aí o que você está visualizando, o que seus olhos conseguem ver é uma paisagem. Então se eu pedisse para você me descrever a paisagem que você está vendo nesse momento, você iria me descrever o que você está vendo aí, tá certo? Então, a paisagem é tudo o que nossa visão alcança, a paisagem geográfica. Então, vocês têm aí duas imagens. Temos uma imagem aí de Jacobina, né? Da Igreja da Matriz, em Jacobina, é uma paisagem geográfica. E temos uma outra paisagem aí, que tem só a natureza, é também uma paisagem geográfica, tá certo? Então eu acredito que vocês conseguiram diferenciar aí paisagem natural, paisagem, o espaço natural, espaço geográfico e também o que é paisagem. Agora a paisagem, ela sofre constantes modificações. Às vezes você passa em uma rua, tá de um jeito, tem um terreno vazio. Aí você demora, quando você passa novamente naquela rua, pintaram alguma casa, né? Às vezes um terreno que não tinha construção começou a ser construído. Então a paisagem ela sofre modificações o tempo todo. E quais são as forças que modificam a paisagem? Tem as forças naturais e tem as forças sociais. Como o próprio nome já diz, as forças naturais são as forças da natureza. A natureza por si só também, ela modifica a paisagem. Observe que um vulcão, né, como vocês podem ver aqui, quando ele entra em erupção, que sai aquele magma, que sai aquelas larvas, né, aquelas lavas, ela modifica aquela paisagem. Foi o homem que modificou isso aqui? Não. É uma questão da natureza por si só. Um tornado, né? Vem aquelas ventanias, aqueles tornados e entram na cidade, destroem as casas, reviram tudo. Foi o homem que fez ali? Não. É uma força natural. Modifica a paisagem? Modifica. Um terremoto, por exemplo. Tem um terremoto em determinado local, as casas racham, derrubam, caem, o solo racha. Isso aí foi o quê? Foi o homem que fez isso? O terremoto? Não. É uma força natural, uma força da natureza. Então as forças que modificam a paisagem têm as forças naturais. As chuvas, por exemplo, às vezes chove, abrem bastante cratera aí em alguns locais, a enxurrada, não é? Foi a chuva, foi o homem? Não, foi uma força natural, um fenômeno natural, foi a natureza, tá certo? Então essas são as forças naturais que interferem na paisagem, que modificam a paisagem. Então as forças naturais são os fenômenos da natureza que modificam a paisagem, ok? Mas além das forças naturais, tem também as forças sociais. E o que é as forças sociais? As forças sociais são a ação do ser humano. É quando o ser humano ele interfere nessa paisagem. Observe nessa primeira imagem aí, o ser humano desmatando esse espaço natural, não é, para fazer alguma construção, alguma indústria, alguma casa, algum prédio, ou uma estrada. Então o homem aí é quem está modificando essa paisagem, não é? Temos essa outra paisagem totalmente construída e vocês vão ver aí que tudo que tem aí foi o homem que construiu, foi o ser humano que construiu, foi o ser humano que modificou essa paisagem. Mais uma aqui, uma construção, né? Vocês podem ver aí as pessoas trabalhando. Então isso aí são forças sociais, ou seja, o ser humano que está modificando essa paisagem, tá bem? Então, forças naturais são as forças da natureza que modificam a paisagem. Forças sociais são as forças do ser humano que modificam a paisagem. Nós teríamos aqui um videozinho, certo? Mas eu quero pular esse vídeo aqui para que vocês continuem com a aula. Depois, se der, eu volto o vídeo.
Guardem um pouquinho aí. Guardem um pouquinho que o professor está tentando, porque esse negócio é complicado. Bora, meu querido. Não, como é que eu faço isso aqui? Então, como vocês podem ver, é isso o que nós estávamos trabalhando, tá certo? Vou finalizar aqui e espero que vocês deu para entender aí. Qualquer dúvida